Mas qual foi a primeira personagem que você criou? Ou o primeiro personagem? Personagem. Acho que foi na Placar uma dupla que era o Criolo e o Baianinho. Eu tinha feito uma viagem e nessa viagem eu conheci o trabalho de um humorista que já não estava vivo, Júlio Soares, e ele tinha um personagem que chamava-se Peloduro, no Uruguai. E o Peloduro era assim, um cara extremamente popular, falava tudo errado, jogava futebol descalço. E tinha um amigo grandalhão, meio bobo e muito emotivo e tal. E eu vim com essa ideia na cabeça e quando cheguei na Placar eu propus isso, assim. Fiz essa dupla de personagens, o Criolo e o Baianinho. O Baianinho baixinho, esperto, agitado, meio bobo também, né? E o Criolo era o grandalhão, bonachão, realista. E fiz durante um tempo isso. Acho que foram meus primeiros personagens, assim. Uhum. Depois veio o Muriel, né? Bem depois vem a Bem... Muriel. Depois teve, acho que a outra leva de personagens foi o pessoal do condomínio, que era o Sim. zelador, o síndico, os gatos, o Capitão Douglas, o grafiteiro, o puxa-saco, o Fagundes. Mas eu nunca fui muito de personagem, eu sempre fui mais de criar histórias e fazer roteiros e trabalhar nessa área assim de histórias. E eu achava que os personagens eles eram funcionais para aquela história, quer dizer, determinada história eu não precisava mais da personagem. A personagem tinha uma existência vinculada àquela história. Mas o quadrinho meio que empurra você para reaproveitar aqueles personagens de forma seriada. Sim. Como o quadrinho é publicado de forma seriada em jornais e revistas, existe um estímulo tácito para que você continue fazendo histórias com aqueles personagens. Leitores pedem, mas e a personagem tal? Não sei o quê. Aí lá vai você fazendo um personagem viver. E esse personagem vai ganhando uma vida própria também. De certa forma, ele vai ocupando o seu espaço autoral. Sim. Porque você está ali só para propor uma situação. O personagem faz tudo. Você só tem que desenhar aquela história. E eu vim vindo assim. Eu acho que a maior parte das pessoas lida bem com isso e sabe trabalhar personagens e dá densidade dramática para elas. Eu acho que uma das pessoas mais competentes para fazer isso é o Angeli. Né? O mundo do Angeli está povoado de pessoas, de personagens que são muito ricas e muito representativas também dessa época e desse povo que a gente é. A Rebordosa É é dele. dele? Nossa, eu gostava muito da Rebordosa. É incrível, é incrível. Ele é um gênio nisso. Agora, para mim, não. Eu gostava mais de fazer história. Então, chegou um ponto da minha vida, já no século XXI, em que eu comecei a considerar a ideia de parar de fazer personagens. E eu acabei fazendo isso. Hoje você não é apegada a nenhum personagem fixo, assim. Você Não, queria. enquanto eu fazia, eu gostava. Eu gostei de fazer Overman, gostei de fazer Deus, gostei de fazer essas. E que não são, na verdade, personagens lá muito originais. O Overman é uma paródia de um super-herói. Deus é uma paródia de Deus.